Aqui é o Mate e sejam muitíssimo bem-vindos ao segundo episódio do Daily Talks. E aqui é o Kleber e eu ainda não me acostumei. Dessa vez foi um pouquinho mais tranquilo do que o primeiro, então tá tranquilo. A gente vai dar continuidade aqui no segundo episódio de Filosofando Filosofia. Nesse papo mais curto, mais limpinho, mais curtinho, mais rápido, em que só tem nós dois, pelo menos por enquanto, a gente não sabe se a gente vai incluir mais gente, que a gente vai só conversar e tentar chegar numa conclusão. Exatamente. E hoje a gente vai explicar pra vocês porque nenhum de vocês, e nem de nós dois, é importante. Não. Porra, falei merda, foi mal. Hoje a gente vai falar e discutir o porquê nenhum de vocês e nem da gente é tão importante quanto a gente acha que a gente é. Mas a gente continua sendo importante. Quase tu errou, né? Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. A verdade é que esse é um papo já meio batido, né? Mas uma conversa que a gente tem de vez em quando ainda, porque não importa o quão batido aquele algo seja, que ele funciona, ele é atemporal, então sempre vai funcionar. Mate, se o senhor me permite, pode ir. Eu gostaria de dizer pra todo mundo ouvindo, pro senhor e pra mim, que nós, no fundo, não somos especiais. Se a gente olhar pro tamanho do universo, o visível tem mais de 13 bilhões de anos de luz. Se a gente conseguisse olhar para um telescópio para a ponta visível do universo, a gente ia ver 13 bilhões de anos no passado, porque a luz de 13 bilhões de anos no passado está chegando agora aqui. Exatamente. Se a gente olhar para o Sol, se o Sol explodisse agora, desconsiderando a explosão, desconsiderando o calor, a gente só ia perceber 8 minutos depois. 8 minutos depois. Se a gente conseguisse botar um espelho a 1 ano-luz de distância, a gente ia ver a gente de 2 anos no passado. Porque ia ser 1 ano pra luz refletir na gente, ir até o espelho e voltar. Aí 1 ano pra ir, 1 ano pra voltar. Bizarro, né, cara? O espaço, o universo, a realidade que a gente vive é algo tão maluco em que uma pessoa na base de um prédio e uma pessoa no topo de um prédio sentem o tempo passar diferente. Claro que é uma diferença minúscula, mas ela existe. A realidade é que diante de um universo tão complexo, tão grandioso e tão gigantesco, no fim das contas, você que tá acordando, que tá indo dormir, que tá lavando sua louça, indo pra academia, tá fumando, tá bebendo, tá conversando, tá comendo, tá fazendo o que for. Diante disso, você não é nada. Se é eu que vou falar agora, as estrelas não vão parar de queimar, a Terra não vai parar de girar, o Sol não vai parar de fundir seu núcleo, o nosso sistema solar não vai parar de girar ao redor de outros sistemas, a nossa galáxia não vai parar de girar ao redor de outras galáxias, buracos negros não vão parar de consumir tudo que eles veem, e a luz do universo não vai parar de se expandir junto com o universo visível. Porém, não é porque uma formiga morrer não vai interferir na economia de Israel, a formiga vai parar de seguir seu caminho. Parece meio escroto a gente comparar pessoas com formigas, mas, assim, é uma comparação que vale, sabe? Se a gente se sente confortável o suficiente subjugando uma formiga numa comparação como essa, o universo se sentiria confortável botando a gente como formiga nessa comparação. Porque, querendo ou não, é a mesma coisa, sabe? A formiga vive a vida dela, ela segue, ela vive sei lá quantos meses, trabalha pra colmeia não, pro formigueiro. Assim como a gente, em comparação, tem o nosso próprio esquema de vida que pra gente é complexo. Mas a diferença de um chimpanzé para um humano, eu acho que é menos de 5%. Algo do tipo. Se a gente tem uma diferença tão grande de um chimpanzé pra gente com apenas 5%, imagina que exista outra criatura 5% acima da gente. Como ela vê a gente? No fim das contas, a gente não é importante. Porém, a gente achar que a gente não é importante nesse sentido, mas a gente não percebe as coisas que a gente realmente é importante. Você já deu comida pra alguém que tava com fome? Você já fez uma pessoa rir ao ponto em que ela chorou de tanto dar risada? Você já alegrou o dia de uma pessoa ao ponto em que ela não parou de sorrir? Você já conseguiu ajudar uma pessoa que estava num ponto sem saída da sua vida e que ela conseguiu retornar daquilo? Se isso já aconteceu contigo, tu sabe que tu é sim importante, mano. Tu pode não ser importante na fusão do núcleo do Sol, mas tu é importante em melhorar a vida de uma pessoa. Tu é importante em manter a nossa sociedade que a gente construiu. Então, as pessoas ficam muito deslumbradas com o tamanho do universo, com o tamanho das coisas, com a realidade, em que elas esquecem a realidade que elas estão. A gente não tá na realidade do universo em si, a gente tá na realidade da Terra. Tá na realidade da sociedade, cara. Tu morrer não faz diferença nenhuma pro universo. Tu é um grão de areia, de um grão de areia, de um grão de areia, do maior universo existente. Porém, para os outros grãos de areia ao teu redor, tu é importante, cara.
Porque se tu sumir, eles vão cair. Nem que seja um pouco. Eu tô fazendo sentido? É, porque é isso mesmo. A gente não tem que tentar ser importante no nível galáctico ou no nível planetário, no exemplo mais lógico, porque eu acho bem difícil o humano fazer uma diferença muito grande em um nível galáctico. A gente não vive de Star Wars, infelizmente. Mas o ponto não é tentar fazer uma diferença gigante no nível global. Se tu puder, excelente, faça. Mas é que a maioria das pessoas não vai conseguir chegar a esse nível, ou nem quer chegar nesse nível, mas não tem problema. Vou fazer a diferença na vida de uma pessoa já é o suficiente. O imperador de Roma, Marcos Aurélio, ele tem uma frase que é muito, muito boa nisso. Ele fala que todos os humanos são como as abelhas. Se tu fere um da colmeia, a colmeia inteira fica ferida. Se tu parar um pouquinho pra pensar sobre isso, é um pouco de verdade. E até bate num que o Naruto fala sobre o ciclo do ódio, saca? Porque se o ódio vai criar mais ódio, eventualmente, aquela pessoa que foi ferida pelo ódio, ela vai, e se ela achar que ela tem que ferir mais pessoas, isso sempre vai se repetir e mais pessoas vão ser afetadas, cara. É como se fosse um efeito dominó, saca? No fim das contas, você é importante nas coisas que você tá dentro. Não precisa ser importante pro universo, ou vamos dizer assim, numa escala menor, né, menos relativista, pro mundo inteiro. Tu não precisa ser o ícone de uma geração, tu não precisa movimentar milhões de vidas, cara. Movimentar uma já é o suficiente. Porque tem muita gente que fica preso no fato de querer ser famoso, de querer grandiosidade. E, honestamente, eu não acho que seja tão ruim assim. Mas o problema é que ela fica tão presa nesse ciclo sobre querer ser famoso, querer mais, querer grandiosidade, querer ser lembrado, que ela não é boa nem o suficiente para as pessoas perto dela, sabe? Cara, inclusive isso me faz lembrar o seguinte, eu vejo muita gente reclamando de gente que tem muito dinheiro não doar. Assim, eu acho que quem tem dinheiro deve doar, sabe? Pô, claro que cada um faz o que quiser com seu dinheiro, mas, sabe, faria uma diferença. Porém, se a gente parar pra pensar, mano, pô, tá reclamando que o cara não doou. E tu doou alguma coisa? Ah, mas essa pessoa tem muito mais do que eu. E daí? Pô, eu não tenho dinheiro, mano, tu não tem comida. O cara que tá na esquina da tua rua aí, mano, em cima de um papelão, ele tá com fome. Poderia dar um prato de comida pro cara. Não vai mudar o mundo, mas tu vai mudar a vida de uma pessoa. Se tu acha que se tu não mudar o mundo, não importa, sabe? Pô, mano, desculpa, mas tu não tá fazendo isso porque tu quer mudar o mundo. Tá fazendo isso porque tu ou tu quer entrar pra história, ou tu quer fama, ou tu quer alguma coisa. Não tá pensando nas pessoas. E muitas vezes essa frase o cara só tá dizendo porque ele quer apontar o erro dos outros, sabe? Que muitas vezes a pessoa já está fazendo a caridade, só que não é algo que é compartilhado. Essas pessoas não conseguem conceber o conceito de uma pessoa fazer algo simplesmente por fazer. E não porque quer que os outros vejam. Exatamente. Claro que existem casos como, por exemplo, do Gaules, em que ele faz porque ele quer incentivar outras pessoas a fazerem. Que eu acho uma parada muito bacana. Ele mesmo já comentou sobre isso, sabe? Em que, na visão dele, ele publica porque ele quer incentivar as pessoas a fazerem. Eu sei que é um cara que realmente faz isso por ajudar os outros. Mas a gente vê muita gente por aí e critica o MrBeast, dá um arroz com feijão pro morador de rua que ele passa todo dia. E tipo assim, não é sobre dar toda a tua comida ou muito da tua comida pro morador de rua, sabe? É sobre qualquer coisa. Mas tem gente que nem isso consegue fazer, cara. Porque, tipo assim, é só parar pra pensar, cara. Tipo assim, aquele resto de almoço que tu ia comer no jantar, não vai fazer diferença pra ti, mas na vida do cara que não tem nada do que comer vai fazer muita diferença. Mano, sabe? Pra ti não faz diferença, mas pra outras pessoas fazem, mano. Exatamente. Assim como o gazilionário que tem muito dinheiro dá milhões ou até bilhões pra instituição de caridade, não vai fazer diferença pra ele, mas pra instituição de caridade vai. E não é só sobre os bilhões e os milhões que vão fazer diferença pra eles, mas R$1 que tu doa também faz diferença pra eles, cara. Mano, ou seja, no fim das contas, se você critica os outros e não faz nada, tá na hora de mudar isso aí, né? Eu só quero falar uma coisa que eu tinha que mencionar nesse programa sobre a grandiosidade do universo, porque eu acho que é um pouco o Matias Borne dica. Mas eu acho que quando tu vê a grandiosidade não só do universo, mas também do nosso planeta, é um pouco, sabe, humbling ver tudo isso e tu consegue ver que, tipo assim, os teus problemas, apesar deles, não estou falando que eles são bobos, mas eu estou falando que eles não são tão grandes quanto tu imagina, sabe? Porque se coisa X não acontecer, o mundo não vai acabar. Tudo não vai acabar. Não sei, muitas vezes quando eu tô muito preso nesse tipo de pensamento, quando tô vendo as coisas
a sério demais. E esse tipo de coisa é uma parada que te deixa assim, sabe? Caraca, bicho, os problemas não são nada em comparação à grandiosidade disso tudo. Então é meio que loucura, sabe? Porque não é sobre. Inclusive, também não é o ponto desse programa, não é sobre falar que tem que levar todos os teus problemas a sério, mas também não é sobre falar tu tem que ignorar todos os teus problemas, não, mas é simplesmente tentar achar o balanço certo, sabe? Sim. Entre os meus problemas, eles não são nada, mas os meus problemas, eles são importantes pra minha vida, então eu preciso resolver eles. Mas se eu não conseguir resolver eles, eu não vou morrer. E nenhum mundo vai morrer. A não ser que tu seja, sei lá, o cara que controla a chave do míssil nuclear. Aí beleza. Mas, Não, enfim. Tá falando de uma pessoa comum, por favor. pois Não tá pessoa do falando dia a de dia. Se tu é o cara que controla a chave da bomba nuclear, por favor, o problema pode sim te matar e matar outros. Ou seja, você não é especial, mas se você tem um cachorro, você é especial pra ele. Exatamente. Já parou pra pensar nisso? O como que você é especial pro seu bichinho de estimação? Tudo é ponto de vista. Tu falou no último programa, a vida não é feita só de gênios, a vida, em suma, é feita de pessoas ordinárias. Assim como Sim. todos nós. Sim, e a diferença que tu tem que fazer não que se tu puder fazer, tu não tenha que fazer, faça, mas se a maioria de nós não vai poder, mas fazer a vida na diferença de pessoas que a gente consegue. Sim. Eu vi um comentário que eu achei excelente, que era assim, gente, por favor, parem de todo mundo querer ser influência. A gente precisa de encanador, a gente precisa de engenheiro, a gente precisa de médico, a gente precisa de advogado. Exatamente, tá ligado? É mais ou menos isso, por exemplo. O Golden Rock não é o maior podcast do mundo e talvez a gente nunca chegue ao ponto de ser o maior podcast do mundo ou do Brasil e tá tudo bem, cara. Se uma pessoa ouvindo isso aqui achar que a vida dele melhorou depois de ouvir isso aqui, eu acho que a gente já ganhou, honestamente. Pois é. Pelo menos o dia. Não precisa nem ser a vida, o dia, as horas. Realmente acho que o ponto disso aqui tudo valeu a pena. Valeu a pena as horas que a gente gravou, as horas que a gente editou e o tempo que a gente levou pra fazer tudo isso. Não sei se somos especiais pra vocês, não sei se somos importantes pra vocês. Ou vocês são. Mas vocês são importantes pra gente.